que a mídia tem mostrado muito sobre erros médicos e as pessoas estão assustadas, precavidas e questionando tudo. E, consequentemente, tem muito conteúdo mostrando o que um bom médico deve fazer, como ser um bom médico e como se destacar. Mas, do outro lado, ninguém está falando sobre o que não fazer. O que um bom médico não deveria fazer para não ser um picareta ou alguém mal sucedido. Então, se você está no final da sua faculdade de medicina ou está iniciando sua carreira como médico, esse certamente é o vídeo para você. Eu vou te ensinar o que você deve evitar para poder ser um bom profissional e se destacar. Por outro lado, se você é um paciente ou um paciente em potencial, assiste esse vídeo para entender o que um picareta costuma fazer para te enganar. Meu nome é Pedro, eu sou médico, sou cirurgião geral formado pela USP e eu vou trazer vídeos aqui no meu canal sobre empreendedorismo, educação, finanças e carreira médica. Se você quer acompanhar esses conteúdos, clique em se inscrever e ative as notificações para não perder nenhum vídeo do meu canal. E a característica número 1 para não ser um médico picareta nem fracassado é não fazer mal para o paciente. E é daí que vem a frase: um médico ruim é pior do que nenhum médico. Porque se você fizer mal para o seu paciente, você está sendo pior que a própria doença. Apesar de contraintuitivo, é muito importante pensar nisso antes de pensar em solucionar um problema. Porque às vezes a nossa solução para determinado problema causa muito mais mal do que a doença em si. E aqui eu vou dar um exemplo muito comum que a gente tem visto aí em rede social, que é o uso de testosterona em mulher. Tem uma única indicação de testosterona comprovada pela ciência hoje em dia, que é para mulher com falta de desejo sexual depois da menopausa. E isso tem que ser comprovado por médico especialista, é um diagnóstico complexo. Não é para você simplesmente sair passando bomba para toda senhorinha que fala que tá com perda de libido, porque perda de libido tem dezenas de causas, tá? Para quem não sabe. E, bom, voltando ao nosso exemplo, imagina que chegou uma senhorinha no seu consultório. Ela tá desanimada, tá com dificuldade de ganhar massa muscular, ela tá sem libido, e aí você pensa em solucionar o problema e esquece de não causar mal. E passa a testosterona pra ela. Aí no primeiro ano ela aumentou força muscular, ela tá com mais libido, ela tá animada, ela te ama. Só que tem uma coisa acontecendo que nem você nem ela estão vendo. A coronária dela começou a ficar com mais placa de aterosclerose. O coração dela começou a inchar, começou a ter hipertrofia do miocárdio. E aí depois de 3, 4 anos ela pode desenvolver ou um infarto porque tem aterosclerose, ou uma insuficiência cardíaca, ou os dois, porque tem uma sobrecarga do miocárdio associada a uma aterosclerose. E aí, sua paciente que poderia viver 30, 40 anos além daquela consulta, vai viver mais 10. Porque você solucionou um problema de curto prazo e causou outro muito mais grave de longo prazo. Simplesmente porque você esqueceu de não causar mal ao seu paciente. Antes da gente pegar nosso diploma, a gente repete uma frase: primum non nocere. Não cause mal ao seu paciente. A gente só consegue solucionar um problema bem solucionado se a gente tiver isso em mente. E a próxima habilidade a ser cultivada é justamente o que protege desse primeiro problema. Medicina baseada em evidências. Para quem não sabe, e eu sei que isso é um nome complexo, medicina baseada em ciência, a gente pode usar esse termo. Nos últimos 100 anos, as pessoas têm feito pesquisas de alta qualidade, baixa qualidade e juntado dados para descobrir o que trata determinadas doenças, o que não trata, o que faz mal, ou qual tratamento trata, porém faz mal. E a gente conseguiu coletar milhares de informações para saber quais são os melhores tratamentos, quais são os tratamentos mais seguros e quais tratamentos a gente pode ou não pode usar. Em resumo, médico deve fazer tratamentos ou deve praticar medicina com base em ciência. Só que hoje está muito comum uma coisa que eu gosto de chamar de medicina baseada em vozes da minha cabeça. É bem comum a gente ver nos Instagrams de médico que passa bomba, geralmente sempre é um médico que passa bomba, né? Não sei porquê, deve ser coincidência. Que ele fala: não, mas na minha prática clínica, na minha experiência com os meus pacientes, cara, você que é paciente não tem obrigação de saber, mas nós como médicos não podemos falar na minha opinião. Eu posso falar minha opinião sobre futebol, mas sobre medicina não é minha opinião. Se é sua opinião, prova. A gente só pode falar que você tem uma opinião sobre determinado tratamento ou conduta se você tem uma prova científica de que ele é eficaz. Senão você está fazendo malabarismo, sei lá, está inventando coisa, está fazendo ciência com o seu paciente. Só que você não pode fazer isso, você não pode colocar a vida do seu paciente em prol do seu achismo ou em prol de ganhar mais dinheiro. Então, se você, como médico, não faz condutas baseadas em ciência, robusta, de qualidade, e não é aqui pesquisar no ChatGPT sobre informação, tá? Porque ele erra pra caramba. É ler os papers e entender os papers, porque você tem que interpretar. Você tem que ser capaz de tomar suas decisões com base em evidências sólidas. Não, se você vai num curso de final de semana, injetáveis, e o cara te ensina a passar bomba pra mulher e você começa a replicar isso, mas quando começar a vir as complicações, vir as doenças consequentes do tratamento que você não sabe resolver, aí você tá lascado. Seu paciente tá lascado, você tá lascado e você vai ficar queimado no seu consultório, porque quando você começa a ter muita complicação que você não sabe tratar, não tem mais volta. Ninguém quer ir naquele médico que causou um monte de problema nos conhecidos. Então você pode até ganhar dinheiro no curto prazo agora, mas no longo prazo você se queima e ainda ferra com a sua ética e com a sua moral. Falamos do bom senso, da segurança do paciente, mas eu não poderia deixar de falar do próprio médico. É óbvio que competência técnica, cuidado com o paciente são fundamentais e sem isso a gente não consegue sair do lugar. Mas
algo que é muito negligenciado e talvez até olhado de forma preconceituosa é a autoimagem e a capacidade de se comunicar. Às vezes o médico fica muito centrado em saber tratar uma doença, saber diagnosticar determinada doença, faz exames pedir, mas ele esquece de olhar para si, esquece de aprender a olhar no olho do paciente, esquece de aprender a se comunicar de forma que ele possa ser entendido, porque às vezes você sabe comunicar com outro médico e falar termos técnicos, mas será que você sabe explicar para uma senhora que é analfabeta? Será que você sabe falar para um paciente que tem dificuldades cognitivas? Então, investir na sua forma de comunicação é algo fundamental. E na sua imagem também, porque a gente até tenta acreditar que não, a gente quer crer que não, mas a primeira impressão que seu paciente tem de você, a primeira impressão que seu colega tem de você, é algo que no subconsciente vai importar muito. Então sua chance de se destacar, de ser bem quisto pelo seu paciente ou pelos seus pares, é muito melhor e muito maior quando você fala bem, quando você se veste bem e se apresenta de uma forma adequada. Então não esquece de olhar para isso, porque senão todo o resto fica insuficiente. Não adianta nada você ser muito bom no consultório se os pacientes não chegam até você. E a próxima é o segredo para não ser odiado pelos seus colegas. Ser folgado ou quebra-mão. Todo mundo tem aquele colega de plantão que quando ele chega para dar plantão junto, a gente fica desesperado porque você sabe que você vai ter que trabalhar dobrado porque ele não faz a parte dele, não cuida dos pacientes dele como deveria e você tem que fazer sua parte e a parte dele. Por outro lado, tem sempre aquele colega que a gente olha quando chega no plantão e fala, graças a Deus, esse cara vai me ajudar porque ele é um bom parceiro de plantão, ele faz o que tem que ser feito e ele não vai me dar dor de cabeça. Cara, não seja a primeira pessoa. Você pode até estar se achando esperto. Pô, vou trabalhar menos aqui, tô ganhando igual. Cara, no longo prazo, nada disso se sustenta. No longo prazo, você não vai conseguir pegar mais plantão. Quando aparecerem melhores oportunidades, você não vai ser referenciado e indicado. Quando tiver alguém melhor para substituir você, você vai cair fora. No curto prazo, algumas coisas podem valer a pena, mas no longo prazo, a única coisa que vale a pena é o trabalho bem feito, honesto e com paciência. Quando a gente foge do trabalho bem feito, honesto, com paciência, a gente se ferra. E repara, todas as outras características aqui envolvem isso. É cuidar do seu paciente com carinho, sem ter pressa na solução do problema, preocupando-se em não causar mal ao paciente, preocupar com a sua imagem, com como você fala, em fazer sua parte, não atrapalhar os outros. Isso tudo dá resultado, mas demora. Só que é um resultado consistente, sólido e que vai continuar vindo ano após ano. Quando você tem pressa e faz as coisas errado, não dá. E a última, mas não menos importante, RQE. Talvez você não saiba o que seja isso, mas RQE é o Registro de Qualificação de Especialista. Nada mais é do que um número. Esse número é emitido pelo CFM ou CRM e esse número é a prova de que você fez um processo para se tornar especialista em determinada área da medicina. E esse número é muito importante e não deve ser ignorado, porque os critérios são bem rígidos. Eu sou cirurgião geral, por exemplo. Para você ser cirurgião geral hoje, você precisa ou ter feito uma residência de cirurgia geral, que são 3 anos de prática supervisionada, onde você tem provas, você tem que trabalhar como cirurgião geral supervisionado e depois você vai lá tirar seu título depois de 3 anos de prática. Ou você tem que ter 4 anos de prática comprovada e aí não é só isso. Você tem que ir lá fazer uma prova de 2 etapas, então uma prova teórica, você tem que comprovar conhecimento teórico e depois uma prova prática, com habilidades simuladas e daí comprovar habilidades manuais. Então, o cara que tem um RQE, ele comprova que ele tem um conhecimento muito acima do médico que não tem. Isso é muito importante para a gente saber quem que está bem preparado e quem não está. Se um médico se diz especialista na pele, em cuidados da pele, especialista em cardiologia, mas ele não tem um registro de especialista dessa área, toma cuidado, porque ele não tem os critérios mínimos para se dizer especialista, porque o CFM, ele não impede nenhum médico de atuar em determinada área, mas ele impede esse médico de dizer que ele é especialista nessa área. Então, vou dar o meu exemplo. Eu fiz 2 anos de cirurgia geral porque eu peguei a transição entre a cirurgia geral de 2 anos e de 3. E na época, quem escolheu o programa de 2 anos não foi considerado suficiente para ter o RQE. Então, no meu caso, eu não podia dizer que eu era cirurgião geral até pouco tempo atrás. Por que eu posso hoje fazer isso? Porque eu tive que passar na prova do CBC, do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Fiz prova-teste, fui lá no Rio de Janeiro fazer arguição oral, simulação de procedimentos cirúrgicos, simulação de videolaparoscopia. E aí sim, depois de 2 anos de residência, comprovação de conhecimento, eu pude dizer que eu sou especialista. Por quê? Porque agora o CFM está seguro em dizer que eu sei o bastante para dizer que eu sou cirurgião geral. Então os critérios são rígidos. Se seu médico não tem isso, cuidado, foge. E se você é médico e pensa em talvez não fazer uma residência ou não tirar um RQE porque dá muito trabalho, cuidado, porque a gente tem visto uma tendência de não permitir muitos médicos a trabalharem sem ter o RQE. Tem 2 cenários, na verdade, em alguns hospitais. Quem não tem RQE está ganhando menos ou não está tendo aumento salarial. Em alguns outros hospitais que eu já trabalhei, se você não tem um registro de especialista, você não pode trabalhar no hospital. E isso faz muito sentido, porque o hospital não quer ter erro médico, não quer ter pessoas incapacitadas,
E uma pessoa que tem um RQE, ela provou determinado grau de conhecimento e a chance dela errar, dela não saber o básico, é menor. Então, cuidado. Sendo médico, faça sua especialização, se capacite, porque não adianta nada a gente trabalhar na soft skills se você não souber o básico.